Opa, entrou a Renata. Tudo bem, Renata? Entrei. Oi, oi, consegui aqui. Ah, que legal. Aí, Tudo bem com oi, você? gente, tudo bem? Que legal. Ó, então lembrando que a Renata, ela vai contar uma história que ela viveu com o sobrenatural, né? E, claro, se você quiser, Renata, você ocultar o nome das pessoas, inventar, não tem problema nenhum. O importante é a história em Tá bom. si, tá bom? Bom, para quem não me conhece, né, meu nome é Renata, eu sou sensitiva, né, eu sou médium e, além disso, eu também falo, né, diretamente com eles, né. Eu costumo dizer que a gente tem, o telefone é de lá para cá, né, não é daqui para lá. Na maioria das vezes, eles que vêm me procurar, né. É uma coisa assim, já desde 4 anos de idade, né? Já vivia isso há muito tempo, né? Então, eu tinha também um canal onde as pessoas me falavam, procuravam saber quem eu era, né? Por que que eu fazia, porque eu ajudo muitas pessoas, né? Meu intuito não é trazer o sobrenatural, mas ajudar as pessoas que precisam. Eu trabalho aqui em Brasília, Uhum. né? Em alguns supermercados. Eu sou degustadora. Então, Oh, passam pelas trabalho milhares de bom. pessoas, 24 horas, né? E tem pessoas que trabalham junto com a gente como degustadoras, né? Aqui em Brasília são poucos os supermercados que têm degustação. As superadegas, os dia a dias, os atacadões, todos eles têm as degustações, principalmente as superadegas, né, que tem as degustações dos vinhos, né, dos uísques, das bebidas, enfim, né, eu Uhum. trabalho com outro tipo de degustação, né, mais comível, como diz outro, né, trabalhamos com algumas coisas mais comíveis, mas assim, né, e esses dias, né, eu mudei, né, de novo, agora para minha casa, gente, chega de mudança. Então, agora na minha casa, eu moro na casa no Goiás, que eu vim para o estado de Goiás, mas é em torno, né, aqui pertinho, tudo bem perto. E tinha uma moça que trabalha comigo essa semana, foi essa semana, e essa moça estava angustiada, andava para um lado e para o outro, e eu já estava agoniada porque tinha um homem do lado dela. E eu olhava para esse homem assim e falei assim, gente, quando é sobrenatural, quando é um espírito, eles não apresentam para mim como uma forma de espírito, aquela auréola, não. É como uma pessoa normal. Nossa, Eles é uma têm pessoa completa. completa, é uma materialização ali. E assim, às vezes a gente está numa correria do dia tão grande que é difícil você saber o que às vezes é o real com o espírito, tá? Uhum. E esse espírito, naquele momento, eu estava numa correria tão grande do meu trabalho que eu não tinha percebido que era. E ele olhava para mim intensamente, e ele não saía do lado dela. E aquilo estava me incomodando, era como se fosse um supervisor. E eu falei, Entendi. gente, que mulher tá do lado dela ali, e assim, eu via que ela estava na aflição. Deu uma parada no supermercado, e eu virei para ela e eu não conhecia ela muito bem. Porque o povo me chama, às vezes o povo acha que eu sou louca, né? Aquela maluca tá falando comigo. Só que existe coisas assim que a maluca, ela acerta, né? Quando a coisa é bem certa. Aí eu cheguei para ele e falei, assim, quando eu cheguei perto, que eu fui para chegar perto dela, eu vi que uma pessoa atravessou ele. Eu falei, não é uma pessoa normal. Não é. Ah, então Atravessou só uma completamente. coisa. Aí eu Você confunde, às vezes, espírito com ser humano também, porque não dá para distinguir. não dá. Porque é muito rápido e eles se materializam para mim como uma pessoa. É muito difícil, às vezes, eu parar para conversar. Às vezes eu converso com. Eu tô conversando com o espírito e as pessoas ficam me olhando assim. Essa mulher é louca, ela tá falando sozinha. Várias vezes alguns amigos falaram, Renata, você tá falando com quem? E eu, caramba.
Aí então, né, eu tava resolvendo um problema ali, e às vezes eu falo sozinha mesmo. Isso já aconteceu várias vezes Pra não comigo. passar de doida. Então, aí eu vi que, eu falei, não, peraí. Aí eu cheguei e perguntei para essa amiga minha, falei assim, colega, deixa eu te perguntar uma coisa, tá tudo bem com você? E ele me cutucando, não tá tudo bem com ela, não tá. Aí eu falei assim, você pode me explicar? Aí ela, muito angustiada, ela, não, tá tudo bem, que não sei o que. Eu falei assim, tem certeza? Aí ela olhou para mim assim, que foi? Eu falei assim, sabe o que é? Amigo, não me leva a mal, não, mas tem um homem moreno alto do seu lado, que ele tá me falando que o nome dele é João, e ele é seu pai, e ele tá preocupado com você. Ela deu um susto, pulou para trás e falou assim, como meu pai? Ele morreu já tem 10 anos. Eu falei, pois é, e como é que você sabe o nome do meu pai? Você nunca conversou comigo? Eu falei, porque ele tá aqui do meu lado, ele tá falando comigo. Não tem condições. Eu falei assim, deixa eu te explicar. Eu sei que você vai falar que eu sou doida, mas o senhor, seu João, falou para você não ficar aflita nesse momento, mas para você ter paciência, que tudo vai se ajeitar e que no momento certo ele vai te dar a chave que você está procurando. E o documento está dentro, ele estava falando comigo, fala para ela que o documento da casa está dentro da bolsa vermelha. Fala para ela que o documento da casa está dentro da bolsa vermelha. E eu, tem um documento que você está procurando já tem muito tempo e eles vão tomar sua casa. E ela tá na bolsa vermelha. Essa mulher começou a chorar compulsivamente. Caraca. Como você sabe, você não pagou na minha casa, você não conhece minha vida. Renata, ela olhou para mim, Renata, quem é você? Eu falei assim, olha, eu sou o telefone. E eu tô falando para você que eu só sou um telefoninho. E ele tá pedindo para você ir na bolsa vermelha. Imediatamente, ela falou assim, ligou para a filha dela de 15 anos e falou, filha, sobe na cadeira, tem uma bolsa vermelha em cima do guarda-roupa. Pega aquela bolsa vermelha, dentro da bolsa vermelha tem uma pasta que era da mamãe, a sua avó. Tira. Aí ele me explicou. Dentro do envelope amarelo, no envelope amarelo, tá ali o ônus da casa. E você precisa dele para poder apresentar, você não vai perder a casa. Caramba. Foi quando ela pegou, bateu até as fotos para mim, mostrando que ela tinha achado o documento, mas foi o pai dela que veio avisar para ela que o documento estava lá. Então são coisas cotidianas do meu dia a dia, isso acontece muitas vezes. Às vezes eu passo na frente do hospital e a pessoa vem aqui, me ajuda, eu sei que você está me vendo, e às vezes eu finjo que não estou, porque senão as pessoas acham que eu sou louca, né? Fala assim, não, ela é louca, ela é médica, mas ela é louca. Nossa. Então, às vezes olha, dentro de ônibus, às vezes num barzinho, às vezes na rua. Então, pro sensitivo, para a pessoa que é um médium de verdade, aquele que realmente vê as coisas, a gente tem que ter um pouquinho de ponderação nisso. Porque se a gente for muito além, as pessoas vão te achar que você é louca. Então, foi uma das coisas que aconteceram lá. Então, isso é meu cotidiano, é o normal na minha vida, eu apresentar e ajudar essas pessoas. Como eu já tinha falado na última história, que eu ajudei aquele pessoal a encontrar, e ele a encontrar o caminho para andar. Impressionante. E o espiritismo, ele traz isso, né? A gente entra bem no como se diz o outro, né? Existe uns como Chico Xavier, nosso grande, maravilhoso mestre, que fazia as psicografias maravilhosas, né? E também agora, né, tem alguns outros que estão aí, que traz uma palavra maravilhosa, e que nós estamos vivendo as transições, tá? Estamos vivendo momentos muito difíceis aqui na Terra. E essas transições, elas estão trazendo, vocês podem ver que a violência, ela tá compulsiva, tá descontrolado, tá tudo Sim. descontrolado. Porque estamos vivendo essas transições, né? E o melhor nesse momento é a gente botar nosso pé no chão
E às vezes, você vê o sobrenatural? Sim, eu já vi tanto os trevosos, que são espíritos trevosos que vêm para poder ouvir coisas da cabeça das pessoas. Eu já vi espíritos tomando posse de corpos. Eu já vi espíritos tentando, e são vários, não são um, são muitos e muitos espíritos ruins que vêm para poder. Outras coisas que estão acontecendo no nosso país, para fora do nosso país, nada mais que são espíritos trevosos que estão vindo aí mesmo para destruição mesmo. E eles estão sendo já separados, né? E levados para até outras dimensões mesmo, para não ficarem aqui atrapalhando as nossas vidas. E existem espíritos muito bons, né? Que são nossos mentores, que eles vêm trazer, né? As mensagens para vocês, as mensagens para as pessoas, para que a nossa humanidade comece a entender o que é realmente o espiritismo. Eu já fui chamada de bruxa, eu já fui chamada de macumbeira. E assim, cada vez você escuta uma coisa diferente, quando você se transforma naquilo que você é de verdade. Meu marido mesmo, uma vez, ele falou assim, eu já tô ficando doido, né, de ver você nessa situação aí. Porque nós estávamos dentro de um carro, porque assim, ó, Águas Claras, ou você sobe ou você desce na avenida. Então, você não tem mão dupla em Águas Claras. E nós estávamos indo para como é que é o nome? Era um negócio era quadrilha, né? Tinha negócio de quadrilha e tal. E nesse dia, meu marido falou assim, eu não acredito nessas coisas, que não sei o quê. Eu falei, não, tudo bem. Acho que cada um tem que ter seu ponto de vista. Ele, não, tudo bem. Aí nós vimos uma senhora de bengala acenando pra gente. E eu já sabia que não era uma pessoa, era um espírito. E acenando, e ele, meu Deus, essa mulher é estranha, ela acenando para nós aqui. Eu fiquei Ele calada. também viu? Eu. E aí, do outro lado da cidade, nós descemos. Quando atravessamos do outro lado da cidade, ela do outro lado da pista acenando de novo. Ele falou, não é possível. Como é que essa mulher de bengala ia atravessar a cidade inteirinha e pegava a gente aqui do outro lado? Eu falei, porque ela não é um ser humano. Ah, Aí ele virou e falou assim, você tá passando isso pra mim, eu tô ficando doido igual você. Falei, não, isso é porque às vezes a materialização acontece para poder você acreditar naquilo que a gente faz. Então ele já tá um pouquinho acostumado com a doideira da mulher, tá perto, né? Então acontece muito, às Que vezes legal. as pessoas estão no lugar, sente cheiros, né? Os perfumes das pessoas que já se foram. Então, uma colega minha, Renata, mas você tá sentindo esse cheiro de flor? E era a mãe dela que tava lá, mas eu não podia falar que a mãe dela tava lá. Sim. Eles visitam, né? Eles fazem as visitas. Então, aí a gente fica calado, não vou falar nada, não, porque pode te trazer até um problema maior, até para a pessoa mesmo. Então, Pode causar duas coisas, né? Um constrangimento, né? E a pessoa pode ter isso, raiva de você e tudo mais, e você acaba evitando isso. Renata, muito, acontece muito, né? muito, o Obrigado pela tempo inteiro. participação. Manda um salve pro seu marido, que já deve estar ficando maluco do seu lado e não sabe se é humano, se... No dia que eu mudei para cá, eu não sabia. Mas a dona dessa casa aqui, ela disse que a mãe dela tinha falecido de câncer, né? Mas ela me falou isso depois. Eu falei, você tinha que ter me avisado antes, mulher. Porque eu já tinha visto a senhora passeando pela casa. Mas era uma coisa bem tranquila, não era aquele, né, o espírito perdido, não. Ela vem, mas assim, mas é a energia que fica, né? Da saudade, às vezes. O espírito, ele sente saudade. Então, ele usa esses meios. Legal, bacana. Então é isso, gente. Esse foi o relato da Renata. Mais um relato surpreendente aí, legal. Que assim, os relatos seu, pelo menos até agora, são de ajuda e isso é muito bacana. Renata, você autoriza a gente postar lá no YouTube esse relato? Pode postar, não tem problema nenhum, não. Aqui a gente faz. Toda vez que eu puder entrar, às vezes, gente, eu trabalho
Tem segundas que eu trabalho, tem segundas que eu não trabalho. Essas segundas agora eu não tenho trabalhado, né? Ah, Mas eu legal. não pude entrar. Eu estava arrumando as coisas da casa, reorganizando, mas muita coisa ainda para contar para vocês. Nossa, é Que coisa legal. do Então arte da. a gente tem bastante segunda-feira ainda para entrar. Então é isso. A gente também não vem entrando porque a gente estava trabalhando bastante, né? Viajando. E é isso. Muito obrigado, Renata. Cuidado, viu? E não olha para trás, hein? Pelo amor de Deus.